partir da Constituição Federal de 88, depois as constituições estaduais e a partir daí as leis orgânicas municipais. A nossa aqui de Macaé, da qual nós estamos estudando, ela foi promulgada em 5 de abril de 1990. Lembrem-se disso, isso pode cair, tá? 5 de abril de 90, tá? E aí, são 255 artigos, a nossa lei orgânica, beleza? E aí ela está dividida assim, título 1, da organização municipal, toda a sua organização administrativa, que vai do artigo 1, ou 1º, ao 42. Do artigo 1º ao 42, fala sobre o título 1 da organização municipal. Ele vai falar sobre o município, a divisão do município em áreas administrativas, distrito, subdistrito, tá? Capítulo 2, da competência do município, aquilo que é de atribuição do município, tá? Capítulo 3, das vedações, aquilo que é proibido o município fazer. Da mesma maneira que tem a competência, aquilo que é obrigado a fazer, ele também tem no seu capítulo 3, aquilo que ele não pode fazer. E depois nós temos o capítulo 4, que é do controle administrativo. Isso tudo a gente vai estudar nas próximas aulas. Na próxima aula a gente vai pegar isso tudo aqui e vai estudar, discorrer em relação a isso. Ok? Capítulo 2, da organização dos poderes. Dentro do âmbito municipal nós temos dois poderes. São 4 não, 2. Legislativo e executivo. Legislativo são os vereadores, lembra disso, gente. E executivo, prefeito e vice-prefeito. Todos eles eleitos através do voto. Então eles representam quem lá, gente? O povo, tá? Mas quem é o responsável por fazer as leis? Legislar. Vereadores, tá, gente? E aí nós temos do artigo 43 ao 104. Do artigo 43 ao 104 vai falar sobre a organização dos poderes. Aí nós temos 3 capítulos. Tá? Capítulo 1, do poder legislativo, vai falar tudo sobre o legislativo, sobre a Câmara, quantidade de vereadores, atribuição deles, o que eles têm que fazer, o que deixa de fazer. Capítulo 2, do poder executivo, tudo aquilo que é relacionado ao prefeito, vice-prefeito, tudo relacionado à prefeitura em si, tá? E o artigo 3º da democracia participativa. Lembra que eu falei que o povo precisa participar? Como assim? Em audiência pública. Pode ver que teve questão do TEPOR aqui. Não vai ter o TEPOR, que é o povo? Teve várias audiências públicas. O quê? Para ouvir a população. Se é legal, não é legal, o que precisa ter, o que precisa mexer. Precisa ouvir o povo. Por isso que tem as audiências públicas. Nós vamos falar também sobre isso. Capítulo 3. Da atribuição orçamentária, vem da tributação, orçamento, execução orçamentária, fala sobre dinheiro, o que entra, como é que entra dinheiro, através de impostos, ICMS, o que pode gastar, qual é o percentual que pode, qual é o percentual que não pode. Muitas vezes a gente não sabe disso, mas agora a gente vai, nessas aulas a gente vai aprender sobre isso. E aí, o título 3 vai do artigo 105 ao 133, fala exclusivamente sobre parte de tributação. O IPTU. O que acontece? Pegou o IPTU, você pagou o IPTU tem que ser revertido em quê? E esse médico. Você vai no médico, chega lá, pede um recibo. Aí sai aquele recibo com coisa da prefeitura. Um valor daquela consulta é enviado para a prefeitura. E daí, o que serve para quê? Qual é o percentual que vai para a educação, para a saúde, para a obra? A gente precisa saber disso. A gente vai saber aqui dentro da parte da administração tributária e financeira. Título 3. Título 4. Desenvolvimento sustentável do município. Sustentável, né? Sustentabilidade, como é que ele se sustenta? Através de quê? Vai do artigo 134 ao 165. Tá? Capítulo 1 da ordem econômica. Como é que é a economia no município? É através de pesca? Também. Petróleo? Também. Não é? Ordem econômica. Economia gera riqueza. Gera o quê? Dinheiro. Recurso público. Capítulo 2 das políticas ambientais. A gente vai falar sobre isso. E aí também a minha formação acadêmica, eu sou biólogo.
eu vou poder falar um pouco mais também dentro da área de políticas ambientais. E aí nós vamos para uma área que eu quero que vocês, quando puderem, dêem uma atenção maior, né, nessa parte aqui, que é o título 5 da ordem social, que vai do 166 ao 229. Isso aqui é importante para a gente, como cidadão, tá? Porque aqui fala da saúde, capítulo 1, saúde e assistência social. Serviço social, Secretaria de Serviço Social, para que serve? O recurso lá faz o quê? Da saúde, não preciso nem falar. Os postos, subpostos, hospitais, socorros e por aí vai. No título 4, que fala da ordem social, que vai do artigo 166 ao 232, nós temos o capítulo 1, que fala da saúde e da assistência social, e temos o capítulo 2, que é da educação, da cultura, do lazer e do desporto, que seria esporte, né? É onde nós vamos dar uma maior ênfase nos nossos estudos. Aí nós temos a parte da educação, que é do artigo 186 ao 209, a parte da cultura, que é do artigo 210 ao 215, a parte da família, que é o artigo 216, a parte do lazer e desporto, que é do artigo 217 ao 219, parte da previdência social, artigo 220 a 221. Depois vamos para o capítulo 3º, ou capítulo 3, que é da política de habitação. Depois, capítulo 4, das políticas da defesa do consumidor. Capítulo 5, da segurança do trabalho e da saúde do trabalhador. Capítulo 6, da defesa dos direitos humanos. E o capítulo 7, que é da comunicação social. Nós temos depois o título 6, que fala sobre os conselhos municipais, que vai do artigo 230 ao 232, fala do Conselho Municipal de Educação, Conselho Municipal de Saúde, Conselho Municipal de Segurança, dentre outros. Aí nós temos também a parte dos capítulos especiais, da criação, da composição, da competência e da atribuição, né? Tudo dentro da parte do Conselho Municipal. E também temos as disposições finais e transitórias, que vão discorrer do artigo 233 ao 255. De modo geral, é essa a introdução que nós vamos fazer, né, nesse mapa mental, que vai do artigo 1º ao 255, né, passando pela organização do município, organização dos poderes, tributação do orçamento e execução orçamentária, desenvolvimento sustentável do município, da ordem social, né, e dos conselhos municipais. Tá? Lei Orgânica de Macaé, promulgada em 5 de abril de 1990.